Pronto, boa noite. Queria agradecer demais aqui. Essa é uma palestra especial do ciclo de seminários e estou muito contente aqui por estar com um grande cientista de dados e também um grande representante de um segmento que é extremamente importante na nossa cadeia industrial da saúde, que é do segmento dos pagadores, dos processadores de contas, né? Então, esse é uma temática que nos interessa demais, um certo ponto cego nosso motor de conversas. Como vocês sabem, a gente está muito interessado na troca de informações normalmente, privilegiando o usuário, e aí você tem um certo meio de tentar fazer isso, que não é exatamente o interesse final de um grande pagador, né? Então, você tem visões diferentes, por ângulos diferentes para esses processos todos. E é muito feliz a ideia de ter um representante desse segmento, que eu acompanho há muitos anos, sempre tido como segmento de referência, né? A operadora de referência que chegou a ter, não sei como é que o Gui pode falar melhor agora, qual que é o percentual de representação da, da, do segmento, né, do segmento suplementar, mas chegou a quase 50% uma época, talvez aí uns outros 40% fossem as Unimedes. Então, é extremamente relevante aqui para nós esse debate, e eu acho que tem todas umas certas dificuldades a gente em saber como que a gente dá carga a um data lake. Anos atrás esse termo nem existia, né? A gente tinha termos de bancos de dados relacionais, algumas outras coisas assim, mas é importante a temática. Eu queria pedir para o Gui, então, é, se apresentar, falar um pouquinho de como é que ele foi parar na Horizon, que ele viu né, nessa construção dessa estruturação desse banco de dados super poderoso. E é com você, Gui. Obrigado pela sua presença, e obrigado também a Horizon, o Edmundo também por ter permitido você vir aqui conversar com a gente. Estamos muito honrados da presença de vocês. Bom, muito obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo. Vou roubar minha tela aqui, que daí minha apresentação faz parte do pacote da apresentação, que aí a gente já... Vamos lá. No teste tudo funciona muito bem, né? E agora é a hora da verdade. Estamos vendo, pelo menos agora se colocar, se não cair Show. tudo. Ah, beleza, tá vendo. Manda brasa. Legal. Bom, vamos lá. De novo, boa noite. Começar de cara com a minha apresentação, já aqui encomendado. Gosto sempre de fazer uma apresentação colocando um pouquinho de quem eu sou, um pouco fora do mundo profissional aqui, né? Então essa foto representa toda a minha vida, toda a minha família. Minha esposa está grávida. Se eu desaparecer aqui da apresentação, me perdoem. Data prevista 18 de junho, então espero que continue no forninho, mas tudo pode acontecer. E hoje eu tô na Horizon, né? Eu brinco que a gente tem posições e a gente trabalha, faz nosso melhor o tempo inteiro, porque faz parte do nosso DNA, né? Pelo menos eu acredito muito em, não vou dizer o trabalho edifica, mas é uma parte fundamental para que a gente construa e evolua como ser humano aqui. E a Horizon tem uma jornada até especial e peculiar, porque eu não conhecia a Horizon. Aqui na linha do tempo, vocês vão ver, eu não tenho nenhuma bagagem no setor de saúde. Estou na Horizon faz 2 anos, então agora até dá para falar que tenho, né? Mas não conhecia nada do setor de saúde. Durante a pandemia, meu sogro pegou Covid, ficou muito grave, ficou internado mais de 60 dias. E aí a gente foi exposto a esse mundo intra-hospitalar, mundo de autorizações, de pagamentos e tudo mais. E aí eu pensei, pô, não é possível, de repente dá para ajudar alguma coisa aqui. E calhou que semanas depois a Horizon me procurou, um fit absurdo, fit cultural. Vamos falar um pouquinho disso também. E cá estamos tentando defender a saúde, que é um propósito fundamental da Horizon.
Um pouquinho mais de mim aqui. Antes da Horizon, eu estava na XP, então eu vim da XP para Horizon. Fiz uma especialização em arquitetura de decisões na SPM. Antes disso, eu trabalhava na Vetex, empresa de e-commerce, não sei se alguém conhece, mas virou unicórnio em 2021, inclusive. Passei uma bela temporada na Vivo, então muita experiência também no ramo de telecom. Fiz uma pós-graduação em inovação. Antes disso, trabalhei no setor de aviação e sou matemático de formação. Então é uma bagunça bem legal, mas que é uma escolha mais do que tudo. Eu sou um profissional extremamente generalista, gosto muito de uma visão de negócio. Então hoje, claro, é impossível a gente falar de data lake, é impossível a gente falar de geração de dados sem ser um pouquinho técnico. Então a gente vai falar algumas coisas técnicas, não tem como fugir, mas eu construí minha carreira de um modo extremamente generalista e sempre voltado para o negócio. Então, toda a visão que eu tento trazer, e é isso que eu faço hoje na Horizon, para voltar, né, para o ambiente Horizon, é como que a gente consegue fazer talvez a menor transformação possível para que a gente gere valor, e aí a gente vai iterando, né? A gente vai fazendo ciclos de transformação, gerando valor, provando valor, e aí a gente consegue acelerar a geração de valor com dados. Vamos lá. Esse aqui é meu LinkedIn, no final vai aparecer de novo. A gente compartilha, quem quiser trocar uma ideia, tomar um café, pode me adicionar lá, vai ser um prazer conhecer todos vocês também um pouquinho, né? Hoje eu vou falar bastante, mas depois gostaria de conhecer um pouquinho de vocês também. Vamos lá, só para dar um contexto muito rápido, o que é a Horizon? A Horizon é uma health tech, nosso principal propósito é a defesa da saúde. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha primordialmente com autorizações e faturamento no sistema de saúde suplementar. Mas nosso mote aqui é como é que a gente faz isso ser colaborativo? Como é que a gente constrói um ecossistema que permita que a gente escale de alguma forma isso, com segurança, mas fomentando um pouco essa troca, né, de informações. Isso aqui é uma carinha do nosso ecossistema. Então, a saúde suplementar, 49, 50 milhões de vidas, vai depender do relatório. Passam 15 milhões de vidas aqui no nosso ecossistema, a gente tem mais de 215 mil prestadores, 13 mil farmácias também cadastradas e a gente trabalha com 21 operadoras. Então é um ecossistema bem relevante, a gente tem um pouco de tudo, né? Eu brinco no nosso ecossistema. Quando a gente fala de farmácia, prestadora e operadora, a gente tá falando de uma cadeia super rica da saúde, só que trata cada um com uma ótica muito diferente, com um padrão de preenchimento de dados completamente diferentes, padrões de comunicação completamente diferentes, e a gente precisa casar isso tudo em uma coisa fácil de usar e que gere insights para os nossos clientes. Para dar um pouquinho mais de contexto, a gente trabalha com mais de 185 mil autorizações por dia no nosso autorizador, e em 2022, mais de 58 bilhões de reais passaram no nosso faturamento digital. Então, aqui só para dar um contexto para vocês, de onde a gente está, de quanto que é o montante de dinheiro que a gente está falando, de qual que é o impacto que a gente está falando no sistema de saúde suplementar, também nos beneficiários, né? No final do dia, quando a gente falha em uma autorização ou qualquer processo desses, a gente não afeta só nossos clientes B2B, vamos dizer assim, né? Nossos prestadores, nossas operadoras, mas a gente também afeta os beneficiários, então tem que ter um cuidado especial aqui sempre. Nosso mote, nosso principal propósito, defesa da saúde. E o que a gente acredita aqui? Defender a saúde exige uma vigilância contínua. A gente precisa estar olhando para o que está acontecendo, entender as tendências do mercado e poder reagir a elas mais rápido, para poder combater desperdícios. Como é que a gente faz isso? Pô, dei o contexto do tamanho da nossa base, e aí já vamos chegar um pouquinho mais em mim, na Horizon. Esse tamanho da nossa base, ele permite que a gente capture desvios e potenciais desperdícios médicos aqui. Então, a gente pega esse montante de informações e a gente categoriza isso. Ó. Aqui está tudo bem,
que é o que a gente vou batizar aqui carinhosamente de flag verde. Pô, tem alguma coisa esquisita aqui, vale dar uma investigada um pouquinho mais a fundo. Flag amarela. E temos um problema, acho que aqui a gente precisa olhar e encontrar o desperdício, que é o que a gente chama de flag vermelha. Então, quanto maior nosso ambiente, mais desvios a gente consegue capturar, mais a gente consegue ferramentar e apoiar nossos clientes nesse combate ao desperdício, que é um tema recorrente na saúde em geral. O que é esse nosso ecossistema na prática? A gente está falando de um ecossistema que tem mais de 10 anos de dados aqui. A gente tem mais de 6 bilhões de registros, mais de 350 terabytes de volume de dados. Com isso aqui, a gente já entregou mais de 30 estudos médicos, a gente tem mais de 20 modelos em produção hoje, e a gente tem mais de 50 dashboards, entre dashboards internos e dashboards que estão com os nossos clientes, dashboards gerenciais ou de modelagem mesmo, que a gente também vende dentro do nosso ecossistema. Então, contexto super rápido, muito corrido aqui, dúvidas podem mandar à vontade. Com esse ecossistema todo, qual é o meu desafio representando a Horizon nessa cadeira de Analytics? Minha principal missão aqui é construir um ambiente que seja versátil, focado no negócio e eficiente. Versátil porque eu atendo o mundo inteiro, então tem farmácia, tem informação de prestador, tem informação de operadora, cada um num padrão diferente. Então a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa garantir que a gente ingere insights de negócio. Não adianta nada criar aquele cofre lindo, receber todas as informações do planeta e não fazer nada com isso, né? Então a gente precisa ser focado no negócio. E isso tem que ser eficiente. É muito fácil gastar muito dinheiro. Hoje em dia, fornecedores de cloud, especialmente, se contrata achando que vai ser uma coisa baratinha e, na verdade, é uma surpresa. Então, a gente precisa ter um monitoramento super eficiente desse ecossistema como um todo, né? Desse ambiente como um todo. Quando a gente fala nessa missão, nessa visão, como é que a gente criou um plano de trabalho aqui? A gente tem 4 grandes frentes de atuação e a gente ancora essas frentes de trabalho em 3 princípios básicos. O que eu estou falando aqui? Uma grande frente de trabalho, é uma frente de investimento. A gente precisa garantir que a gente investe da forma correta. Tem uma visão de arquitetura aqui. A gente precisa desenhar o nosso ambiente, desenhar o nosso data lake de uma forma inteligente. Tem uma visão de padronização e qualificação. Bom, falei que a gente tem dados malucos de fontes diversas, tem um trabalho grande aqui para padronizar e qualificar essas informações. E, finalmente, tem uma frente de produtização. Então, com alicerce bem construído, tudo bem encaminhado, preciso fazer algo com esses dados para gerar valor, e a gente trabalha muito com o conceito de produtização aqui na Horizon. Então, essas 4 frentes de trabalho, 3 princípios que a gente sempre vai seguir para todas as frentes. A gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com pessoas, e a gente precisa ter governança em tudo que a gente faz quando a gente está falando de dados. Então, para cada um desses pilares, vou falar um pouquinho sobre tecnologia, pessoas e governança. Quando a gente fala aqui de investimento, para falar da primeira grande frente de atuação, é fundamental que a gente faça esse investimento de forma consciente. Por quê? Porque não adianta eu acelerar, atualizar completamente todos os meus ambientes. Então, eu posso ter um servidor dentro de casa para armazenar dados, posso fazer alguma coisa, às vezes, num Access, né? Que ainda existe no mercado. Mas não, agora eu quero fazer tudo em cloud, vou contratar aqui o Google, a Amazon ou a Microsoft e vou atualizar tudo, vou colocar tudo em cloud. Aí você tem um time, né? Você tem várias pessoas que trabalham com você, nenhuma delas conhece cloud, todo mundo sabia mexer no Excel, sabia mexer no Access, mas ninguém conhece cloud, ninguém conhece modelo de computação paralelizada, nada disso. E quando a gente vai para a cloud, a gente começa a gastar dinheiro, começa a rodar um monte de coisa,
e de repente esse custo sai do controle de uma forma muito fácil, né? Então, como é que a gente fez aqui na Horizon, né? A gente fez um plano de modernização da plataforma de dados. A gente tinha um servidor dentro de casa, né, que a gente chama de on-premises, e a gente foi para a cloud. Então, a gente virou, inclusive, case Microsoft. Tem o link, a gente foi para o blog da Microsoft, a gente fez uma apresentação no TDC, que é o Dev Conference, né, da Microsoft. Só que a gente escolheu um caminho de fazer essa migração não da noite para o dia. Essa migração aqui dentro da Horizon levou praticamente 1 ano e meio. Porque a gente escolheu fazer isso enquanto a gente estava fazendo um modelo de treinamento para toda a equipe de analytics aqui da Horizon, para poder preparar. A gente está falando de um time super acostumado a trabalhar com a tecnologia anterior, dentro de casa, com servidores, bancos de dados locais, ou até mesmo já num modelo de cloud, mas de cloud mais antigo. E a gente escolheu deliberadamente ir devagar na migração para poder treinar o time. E hoje, migração concluída, a gente já está 100% cloud, todo o time está treinado, todo mundo sabe o que está fazendo, e a gente está colhendo resultados muito mais rápido do que a gente teria se a gente não tivesse treinado o time. Então, essa veia de pessoas, para mim, é até mais importante aqui do que a veia de tecnologia. E governança. Hoje em dia tem um termo bonitinho que foi cunhado, que é o FinOps, que é operação financeira dentro de cloud. A gente tem uma pessoa dedicada aqui no time da Horizon que monitora consumo de cloud para entender onde que a gente pode ter algum tipo de eficiência, onde que a gente pode ter oportunidade. Para dar um exemplo bem tangível para vocês, a gente descobriu que tinha uma máquina que ela ficava ligada 24 horas por dia, mas não precisava, porque ela fazia uma tarefa 1 hora por dia. Aí essa pessoa descobriu isso e está gerando um saving bem relevante, na casa de 5, 10 mil reais por mês, porque tem alguém olhando para isso o tempo todo. Então aqui, se for para escolher uma mensagem principal, né, a atualização ela não é só tecnológica, né? A tecnológica é muito importante. Só que a gente precisa garantir que nossos processos estão atualizados, que as pessoas que vão pilotar tanto os processos como a tecnologia também estejam treinados e atualizados, para que isso não seja um choque, né? A gente não pode mudar tudo e quebrar o brinquedo, né? No final do dia. A gente precisa garantir que esse processo seja uma transição, né? E não uma quebra. Pulando para o próximo, para a próxima frente de trabalho aqui, que é a visão de arquitetura, é muito. Hoje em dia tem um monte de termo em inglês, a gente vai falar de ciência de dados e modelagem, inteligência artificial. Isso tudo, além de estar mudando muito rápido, a gente tem uma dificuldade muito grande de emplacar, né? Você vai conversar com alguém de marketing, de produtos, de operações, eles nem têm como acompanhar todos esses termos e toda essa linguagem diferente. E aí é muito comum a gente ter conflitos, né? Em quase todas as empresas, em quase todos os segmentos, a gente vê uma dificuldade muito grande de comunicação entre o time técnico de dados e o time de negócio. Porque o time de negócio fala a linguagem de negócio, o time técnico fala a linguagem técnica. Esse é o discurso mais comum que a gente vê. Então, o que é um desafio que a gente quis olhar aqui com bastante carinho? Quando a gente fala de arquitetura, de novo, né, uma visão que não é só arquitetura tecnológica, não é só eu desenhar do melhor jeito possível a tecnologia. É construir isso de uma forma que seja fácil de explicar, de comunicar e que permita uma troca entre os times de negócio e os times técnicos de dados. Então, aqui dentro, o que a gente fez? Lá atrás, a gente tinha um modelo clássico, né? Uma tabela gigantesca com mais de 100 colunas, muitas linhas, colunas até com nomes repetidos às vezes. Então, você vê lá naquela tabela 2 colunas de data. Pô, o que é essa data? O que é aquela outra data? A gente fez um trabalho aqui para atualizar esse modelo de dados em uma visão de features.
E aqui vem, talvez, o primeiro insight que eu acho que é muito valioso. A saúde pode aprender muito com as outras indústrias também. Muitos dos desafios que a saúde enfrenta, outras indústrias ou passam hoje ou já passaram em algum momento. Então aqui a gente construiu uma visão que ela é inspirada na indústria de entretenimento. O Netflix é o maior case de sucesso, provavelmente, disso no mercado, que é a visão de features. O que é uma feature? É uma resposta rápida para uma pergunta de negócio. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma tabela dinâmica, e aí você faz a tabela dinâmica e descobre que pô, o produto A vendeu tantas unidades. Fazer isso na tabela dinâmica é rápido. Quando você tem bilhões de linhas e você precisa fazer essa mesma pergunta usando SQL ou qualquer tipo de linguagem de programação, isso não é tão simples assim. Muitas vezes, uma pergunta simples é super difícil de ser respondida. A ideia aqui é construir uma feature. Então, essa feature é uma resposta que já está pronta. Então, alguém vai perguntar e você tem uma resposta de imediato para responder. Então, se um dia alguém me faz uma pergunta de negócio, Guilherme, quanto a gente faturou para a operadora A? Eu já tenho isso pronto e consigo responder isso em segundos. O Netflix usa isso para tudo no dia a dia. É como eles criam uma cadeia de otimização de dados para a gente não acabar com a internet do mundo, né? Se a Netflix precisasse trafegar o volume de dados total, né, sem essa visão de features, provavelmente a Netflix consumiria toda a internet do planeta, não sobraria nada para a gente. Então aqui a ideia principal é como é que a gente se inspira por problemas de outras indústrias, né, de outros mercados que já passaram e podem ajudar bastante a gente no dia a dia. Nessa mesma linha, o que a gente fez? A gente saiu de um modelo aqui de analista de BI. Então, todo mundo do meu time, analista de BI, analista de pleno, sênior, especialista, todo mundo era analista de BI. Hoje em dia, a gente modernizou completamente essa estrutura. A gente criou uma arquitetura aqui uma arquitetura funcional de trabalho, onde a gente tem cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados. Tem um outro perfil aqui que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a ideia é que a gente consegue simplificar a linguagem de trabalho e ter especializações. Então, o cientista de dados vai trabalhar e ter uma carreira para ele, o analista tem uma carreira para ele, o engenheiro tem uma carreira para ele. Claro, todos esses perfis têm uma intersecção, né? Existe um conhecimento em comum aqui, só que cada um deles começa a poder explorar muito mais essa visão especializada para resolver os problemas de negócio. E uma outra coisa que é super importante aqui, a gente tem esteiras isoladas para desenvolvimento e produção. Quando a gente tinha aquele modelo antigo, a gente só tinha um ambiente produtivo. Então, você não podia fazer nada, né? Você mexeu no ambiente produtivo, você tem um problema. Mexer no ambiente produtivo significa que a gente vai derrubar alguma coisa, né? A gente corre um risco aqui de quebrar alguma coisa que está no ar. Então, a gente não inovava, a gente não tem uma visão de experimentação. Quando a gente criou uma esteira isolada para desenvolvimento e uma isolada para produção, eu tenho um ambiente de desenvolvimento que meu time pode trabalhar livremente, pode experimentar, pode testar coisas, e aí a gente conseguiu fomentar bastante essa visão de inovação aqui dentro de casa também. Então, a gente trabalha muito nessa visão de arquitetura, até menos na visão tecnológica, e muito mais numa arquitetura de modelo de trabalho. Como é que a gente constrói um modelo de trabalho que fomente inovação, trabalho colaborativo e foco no negócio. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com os times de negócio também. Terceiro pilar aqui é uma visão de padronização e qualificação. Hoje, a gente está usando inteligência artificial como pilar fundamental para lidar com a complexidade dos dados da saúde, que vocês devem conhecer até melhor do que eu. Então, aqui, como é que a gente tinha antes? A gente trabalhava com uma visão onde eu tinha uma base de dados,
Claro, a gente tem padrão TIS, a gente tem código TUS, a gente tem alguns padrões na saúde, só que a gente também tem tabelas próprias, a gente também tem codificações secundárias, a gente tem muitos trabalhos, talvez mais trabalhos para despadronizar o dado do que trabalhos para padronizar esse dado da saúde. A gente pegava e a gente tinha que ter um especialista em saúde para poder entender o que é o que, né? O que se liga aqui, né? Se eu tenho uma agulha de titânio de 4 milímetros, para que essa agulha serve? Onde eu posso usar, onde eu não posso, quanto ela custa, quanto ela deveria custar. E a gente tinha que fazer isso para todos os itens da saúde. Hoje, a gente inverteu esse processo. A gente colocou a inteligência artificial para trabalhar com a gente, só que qual que é o diferencial? E aí entra uma coisa que eu particularmente acredito muito. A inteligência artificial ela até vai mudar um pouco o mercado, só que a gente precisa de pessoas que saibam guiar a inteligência artificial. Ela não vai conseguir trabalhar sozinha. Então, o que a gente fez aqui, aí trazendo as pessoas para o jogo, né? Tecnologia, inteligência artificial. Começamos a colocar inteligência artificial em todos os nossos processos. Isso que a gente tem farmacêuticos e epidemiologistas trabalhando para pilotar essa inteligência artificial, para refinar essa inteligência artificial, para treinar essa inteligência artificial. E isso fez a gente dar um salto muito significante nos resultados, né, que a gente teve aqui. E naturalmente, né? Se eu estou falando de inteligência artificial, falando de escala, a gente começou a processar muito mais volumes de dados para qualificação. Eu preciso fazer um monitoramento disso tudo que está acontecendo. Esse monitoramento hoje ele é automatizado, a gente tem alertas, a gente tem alarmes que monitoram para a gente indicadores de qualidade. Então a gente fala de completude, que quantos por cento de uma coluna de uma base de dados está completa. A gente pode falar da diversidade, né? Quantos valores diferentes eu tenho de preenchimento numa coluna, unicidade, então uma coluna que deveria ser um ID, ela deveria ter unicidade. E a gente também faz isso para a qualificação dos itens. Hoje em dia, a gente já está fazendo pilotos com OpenAI, a gente está tentando entender se a gente pode se aproveitar desse movimento e da popularização, né, da inteligência artificial de alguma forma. Só que isso já está no nosso DNA, isso já é parte dos nossos resultados. Lá na frente eu vou até explorar isso um pouquinho mais. Finalmente, antes da gente mostrar algumas coisas um pouquinho mais práticas, talvez, a gente precisa falar de geração de valor. Toda a parte tecnológica, então, ó, migramos nosso data lake para a nuvem, a gente armazena um volume muito grande de dados, a gente qualifica, padroniza esses dados, treinamos todo o time e pessoas de fora, né, time Horizon, né, não só time de Analytics. A gente precisa gerar valor, né? Tudo isso é um investimento que a gente precisa retornar de alguma forma para a empresa. Como é que a gente decidiu fazer isso? A gente trouxe uma visão de entrega muito pautada em produtos de dados, e é uma inspiração muito forte do mercado financeiro. Então, a ideia é construir um produto de dados que seja reutilizável e escalável. Então, eu não vou fazer necessariamente, a gente até pode atender, né? Mas a ideia é fazer uma coisa um pouco mais generalista, que atenda talvez 70%, 80% de uma necessidade de negócio. Só que como eu treinei o time, inclusive o time de negócio, essa última milha, né? Esse último pezinho, o time de negócio pode dar. Então, eu preciso de um carro verde. E aí eu tenho uma outra pessoa que está me demandando um carro vermelho. Eu vou fazer o carro, o time de negócio pinta, cada um vai pintar. Um vai pintar de verde, o outro vai pintar de vermelho. E a gente consegue reutilizar o mesmo produto de dados e trazer escalabilidade. E aí a gente consegue diluir bastante os custos e volta aquele tema de investimento consciente, né? Então a gente precisa ter uma visão muito generalista dos problemas para poder ver então onde a gente reutiliza cada uma das soluções que a gente cria. Então hoje, antigamente, a gente entregava dashboards na prática e a gente fazia apresentações, né? PPT clássico.
Hoje a gente continua fazendo dashboards e apresentações, isso não muda, só que a gente começou a entregar análises complexas, a gente conseguiu aumentar muito o volume de entrega de estudos, a gente tem APIs, a gente pode rodar um modelo on demand, então a gente tem um modelo dentro de casa que diz basicamente qual que é a complexidade de uma guia. Se você me passar uma guia no padrão X, a gente vai te dizer qual que é a complexidade. Simples assim, via API. Então, a gente amplia até mesmo os modelos de negócio, né, que a gente pode trabalhar. Quando a gente fala de produtização, fundamental falar de metodologia ágil. Então, hoje, eu tenho POs nas áreas de negócio que constroem esses backlogs. Então, eu sou muito mais um gestor, talvez, da disciplina analítica, de como é que a gente evolui tecnologia, de como é que a gente constrói modelos de trabalho, do que de gerir backlog, de gerir as atividades do time. A ideia é que essas atividades elas já estejam imersas no negócio. Falei lá atrás, né? Foco no negócio. A gente precisa garantir que os nossos clientes, internos e externos, tenham as melhores soluções possíveis no melhor tempo possível. Eu não posso ser cotovelo. A gente tem que fugir daquele trabalho, daquela estrutura onde o cliente pediu alguma coisa para uma área de atendimento, que vai falar com a área de produtos, que vai falar comigo, que aí eu vou chegar em quem de fato vai trabalhar nisso. A ideia é a gente acelerar esses processos e poder fazer o trabalho mais dinâmico e cada vez mais focado no cliente. E quando eu estou falando de produtos, a gente entra aqui numa parte que é fundamental, LGPD. A gente tem, como a gente está trabalhando com dados da saúde, naturalmente existem muitos dados sensíveis aqui nesse ecossistema. Então, o que a gente fez? Nessa migração para a nuvem, a gente construiu tudo isso de uma forma integrada, com um conjunto de ferramentas que permite que a gente faça a gestão de acesso a esses dados e aos produtos que a gente gera. Então, o Guilherme, por exemplo, não pode ver uma informação de código TUS, por exemplo. Então, quando eu acessar um dashboard, ou uma tabela, ou um produto, eu não vou conseguir ver o código TUS. O código TUS é um exemplo, mas a gente faz isso para todos os dados sensíveis e a gente consegue fazer essa gestão a nível de linha, que o mercado chama, né? Então, eu consigo dizer cada tipo de dado que eu tenho aqui, quem pode e não pode acessar. Então, a gente está falando de um ambiente com muita segurança e com muito foco em garantir a proteção dos dados dos nossos clientes e dos beneficiários, né? Então, a gente não está falando só, vou proteger aqui os dados das farmácias, das operadoras, dos prestadores. Não, a gente protege o dado do beneficiário também. Falar um pouquinho de resultados. Então, a gente fala aqui, trouxe 4 exemplos, a gente pode tem muitos mais, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Nesses últimos anos, a gente tem um resultado muito emblemático aqui. A gente fez um salto muito grande na arquitetura, a gente mudou nossa plataforma de relatórios, então a gente saiu de um ambiente, de um mundo onde a gente fazia relatórios em 90 dias para um mundo onde a gente faz relatórios super complexos hoje, em menos de 30 dias. Isso de zero de concepção até a homologação e a publicação disso em ambiente produtivo, né? A gente está usando inteligência artificial para identificação de itens, então a gente tem um ambiente de esforço manual que foi reduzido de 460 dias para 1 hora, e a gente também usa a inteligência artificial para identificação de desperdícios. Vamos detalhar um pouquinho mais essas coisas. Essa carinha aqui, super alto nível, porque a gente pode detalhar mais se vocês quiserem, mas era o nosso ambiente analítico, nosso data lake até 2022. Então a gente coletava dados, né? Então aqui eu estou simbolizando, né, com esse ícone os dados internos e aqui dados externos. A gente coletava essas informações, armazenava isso num ambiente Hadoop. Então, o Hadoop é uma cloud on-premises, que a gente chama, né? A gente tinha isso dentro da Horizon. Usava muito Hive ali também, para quem for familiarizado. A gente tinha uma solução da Horton Networks. E a gente tinha várias formas de consumo. A gente usava MicroStrategy,
A gente usava Jupyter pra caramba, Spark, Python, R, tradicionalzíssimo SQL. Isso tudo a gente pode exportar depois para um Excel da vida, né? Só que a gente tinha um problema. A arquitetura, ela rígida, né? A gente não tinha muita flexibilidade e infelizmente, a gente acabou até ficando sem suporte em um determinado momento. E aí a gente resolveu fazer a migração. Com a migração, qual foi a ideia principal? Pô, tem um legado aqui, né? Todos esses dados eu preciso armazenar de alguma maneira. Então, eu preciso continuar, né? Então, eu até trouxe a visão aqui do elefantinho do Hadoop para que ele é uma fonte também de dados, né? Tudo que a gente tinha gerado no passado, a gente teve que migrar também. Continuamos trabalhando com dados externos, continuamos trabalhando com os dados dos sistemas produtos da Horizon. Agora a gente trabalha numa nuvem da Azure, né? Ambiente Microsoft, e a gente tem as esteiras de desenvolvimento e de produção. De cara, a gente não quis quebrar nada que estava no ar. Então, tudo continuou, MicroStrategy, absolutamente todas as ferramentas que a gente já tinha para consumo de dados, a gente continuou suportando. Como eu falei, né? A gente resolveu aqui fazer uma visão muito mais de longo prazo para essa migração, para que a transição fosse o mais suave possível. Então, tudo que existia aqui de consumo continua existindo. Só que aí a gente agregou aqui 4 coisas que hoje já contemplam provavelmente 90% do nosso consumo aqui na Horizon. Então, estamos falando do Azure Synapse, que é uma plataforma para que a gente tenha esse acesso rápido e dinâmico, né, para os dados. Power BI como ferramenta de relatórios e hoje de análises, inclusive. Esse logo aqui é do Azure Auto ML, que é a visão de Machine Learning automatizado. Então, como é que eu acelero o desenvolvimento de modelos? A gente tem uma ferramenta aqui que vai ajustando os parâmetros, vai testando modelos diferentes e devolve para a gente qual que é o modelo com o melhor resultado em cima de um conceito. Então, a gente consegue acelerar para caramba o desenvolvimento de modelos. E o Databricks, que também é parceiro nosso, a gente é parceiro beta da Databricks. Então, tudo que tem de mais novo no mercado chega muito rápido para a gente. Então, essa arquitetura foi o que fez a gente virar case Microsoft. A gente tem uma proximidade muito grande com o time Microsoft, a gente testa bastante coisa aqui. Então, tudo que a gente tem de tecnologia está muito próximo do estado da arte. E hoje a gente tem muita felicidade, ou seja, a gente está conseguindo resultados super legais. Qual que é o recado além de tudo? Pô, vou até voltar aqui. Eu aumentei meu ambiente, eu tinha uma esteira só, agora eu tenho 2, né? Eu tenho uma esteira de desenvolvimento, tenho uma esteira de produção, tenho que fazer Gmood, a gente até burocratizou um pouquinho o processo. Aumentei as possibilidades de consumo. Pois é, e ainda por cima a gente é 30% mais barato hoje do que era anteriormente. Por quê? Quando a gente vai muito para cloud, a visão de cloud, eu tenho a opção de escalabilidade, né? Eu não preciso, pô, durante o dia, talvez das 8 às 10 da manhã, eu tenho um consumo super pesado ali, as máquinas elas se dimensionam e atendem esse consumo, mas talvez das 10 ao meio-dia o consumo seja mais baixo. Essas máquinas se dimensionam de novo e diminuem o tamanho. Então, na média, a gente, apesar de ter aumentado o ambiente, dele estar muito mais complexo hoje do que ele era, ele está 30% mais barato. Então, a gente está falando de um salto aqui, né? A gente melhorou para caramba a nossa vida e está custando menos. Então, aqui é um resultado bem legal. Aqui, Power BI. Isso aqui é um exemplo, esse dashboard tem dados totalmente artificiais, só que a ideia aqui é a gente sair de um ambiente onde só quem entendia de dados podia fazer um relatório para um ambiente onde uma pessoa de negócio pode fazer uma telinha como essa, com essas informações que estão na tela, direto do nosso banco de dados, feito por um usuário de negócio. Então, a gente não precisa mais, a gente ainda faz parte do trabalho. Mas a ideia é que a gente massifique o uso de dados, né? A gente está massificando o consumo de dados e dando ferramentas
para que os usuários de negócio possam fazer as suas próprias respostas rápido, de forma dinâmica, claro, com ajuda, mas com cada vez menos ajuda, né? E hoje em dia, com ferramentas de AI chegando, layout é feito por inteligência artificial, daqui a pouco os próprios dashboards vão ser feitos com inteligência artificial. Então, a gente está aproximando o time de negócio dessa construção. Esse aqui é um exemplo, de novo, trouxe dados artificiais aqui, mas esse dashboard foi feito por um usuário de negócio em menos de 30 dias, desde a concepção até a homologação. A gente falou bastante de qualificação e padronização. Então, aqui, para dar uma visibilidade para vocês, a gente fazia manualmente a qualificação dos nossos itens. Eu dei uma escondida em alguns dos números, mas dá para dar uma ideia da dimensão. A gente está falando aqui de um ambiente onde hoje 88%, dando uma arredondadinha aqui, uma liberalidade dos nossos itens são enriquecidos, né? Só que, além disso, mais de 90%, ou na média muito próximo de 90%, passam por um processo de qualificação automática. Então, a gente tinha toda essa barrinha azul aqui, né? Era tudo feito manualmente, e a gente saiu de um mundo onde a gente tinha que fazer isso tudo manualmente, e hoje a gente faz isso em 1 hora. Então, além da gente conseguir aumentar muito rápido o volume de dados qualificados, né? Naturalmente, a gente conseguiu trazer uma consistência para isso muito forte, fazendo uso de inteligência artificial. Ganho colateral aqui, claro, né? O resultado de inteligência artificial é maravilhoso, só que o que é realmente maravilhoso? As pessoas que estavam se matando para fazer isso manualmente, hoje elas têm o tempo livre para poder resolver outros problemas que ou estavam engavetados, ou a gente ainda não tinha nem tido tempo de encontrar, né? Porque a gente estava se dedicando para fazer isso manualmente. Então, esses números aqui são muito legais, mas o ganho em pessoas, né? Ele sempre é maior do que o resultado numérico aqui. E também para compartilhar um pouquinho de inteligência artificial, a gente falou lá atrás, né? E esse é um core da Horizon. A gente encontra regras médicas para encontrar desvios. Esse processo também começou naturalmente manual, e a gente já está ligado com o propósito da Horizon. A gente já está muito sincronizado com a defesa da saúde. Hoje, de todas as regras que a gente tem no nosso ambiente, é um modelo que encontrou, é o terceiro aqui do ranking, né? Já é um modelo, o quinto do ranking é um outro modelo, o sexto é um outro modelo, e o oitavo é um outro modelo. Então aqui eles somados, já apoiaram na construção de 10 mil regras aqui na Horizon. Então a gente está falando de um mundo aqui nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, onde a gente está mudando o modelo de trabalhar. A gente está tentando mecanizar tudo que, na verdade, a gente está tentando automatizar e colocar a inteligência artificial em tudo que é mecânico. Então, processo de análise de contas, processo de entender se um valor médio está normal, não está, qualificação de dados. Tudo isso com inteligência embarcada, liberando as pessoas para trabalhar em coisas mais complexas, né? E problemas, de fato, para a gente melhorar ainda mais. Então, chegando no final aqui, para a gente trocar uma ideia e conversar, o mercado que a gente... Eu tenho uma pergunta antes Manda, por favor. do slide anterior. Manda. Quando vocês, por exemplo, saíram desse modelo que o raciocínio era todo manual para um modelo automatizado, vocês... e aí eu tenho uma consideração também que é o seguinte, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa operadora de saúde também, muitas das coisas que a gente fazia urgenciavam, porque quando chega a guia, você tem meio que o reloginho começa a contar, e aí você perde o controle, de assim, não conseguir analisar, vai, né? Sim. Gasta, né? Porque você autoriza, né? TSLA, né? Não tem jeito. Não é isso?
É Se isso. você não analisa, você tem que autorizar. Então, E aqui tem duas... Desculpa, termina primeiro, vamos ver. e aí a ideia que eu estava pensando é o seguinte: quando a inteligência artificial começou a apoiar esse processo, vocês ouviram chiados da comunidade que pedia as autorizações e tal? Quer dizer, isso começou a ter fricção nesse processo? Ou foi uma Fantástico. coisa, digamos, progressiva? Que aconteceu quando começaram essas Ela, ferramentas a funcionar? ela é uma coisa progressiva, e até por característica de defesa da saúde e a visão de colaboração que a gente tem aqui na Horizon, a nossa escolha ela não é, deixa eu colocar uma inteligência artificial aqui, vou ligar ela e deixa explodir. Não. O que a gente faz? A gente usa a inteligência artificial como um modelo de apoio à decisão. O que isso significa? Vou rodar a inteligência artificial. Essa inteligência artificial mapeou aqui para mim. Vou dar um exemplo lúdico aqui, tá? Tenho duas canetinhas, uma caneta de tampa verde e uma caneta de tampa azul. E eu descobri que minha inteligência artificial está apontando que essas duas canetinhas aqui elas não podem coexistir numa conta. Se elas estiverem juntas, eu tenho uma cobrança de cada uma dessas, eu tenho um problema. Mapeei isso aqui, minha inteligência artificial. O que eu estou fazendo na prática não é ligar isso e já parar de pagar. Eu estou entregando isso para o meu time médico, para que o meu time médico, meu time clínico, meu time técnico, valide isso, converse com as operadoras, converse com a rede e fale assim: olha só, percebi uma coisa aqui. Isso aqui faz sentido para vocês? Vamos construir juntos algo em cima disso aqui? Então a ideia não é sair ligando e deixar um problema de relacionamento acontecer até, né? A ideia é, ao invés de meu time técnico ter que estar olhando uma por uma para encontrar esse parzinho aqui de canetas, não, deixa eu aqui, o maquinário analítico, rodar essa massa de dados e eu vou levantar todas as hipóteses. As que fizerem sentido, tanto clinicamente como para os nossos clientes, elas vão ser implementadas e vão, de fato, serem ativadas nas nossas soluções. Então, a gente tem esse cuidado para co-construir, né? A ideia aqui não é que a inteligência artificial traga uma verdade absoluta, até porque o termo da moda agora é a alucinação, né? Às vezes a inteligência artificial alucina, e é muito importante que a gente tenha o piloto, né? Como eu falei ali atrás, não adianta nada eu ter uma inteligência artificial se eu não puder entregar isso aqui e dar na mão do piloto que vai poder me dizer se a inteligência artificial está certa, né? Se ela realmente encontrou alguma coisa que faça sentido. E o feedback negativo é muito importante, né? Porque se alguém me disser que isso aqui não é um problema, na verdade, eu preciso retreinar, né? Eu preciso treinar a minha inteligência artificial para que ela não mostre isso aqui de novo para mim, né? Excelente, obrigado. Mercado muda, não é só a saúde também, mas muda, evolui. Falei de um monte de coisa aqui e falando agora, depois de 2 anos de trabalho, parece a coisa mais fácil do planeta. Nossa, deixa eu chegar aqui, vamos fazer tudo e vai dar certo. Acho que a coisa mais fundamental, se eu tiver que escolher uma mensagem principal para deixar para todos vocês, você precisa se estruturar para andar um passo de cada vez. Se tentar ir de elevador, não vai dar para ir de elevador. É melhor ir de escada. E construir um passinho por vez, iterar, provar o resultado. E no modelo de trabalho, pelo menos um modelo que eu acredito e tento trazer para a Horizon no dia a dia, isso aqui é uma analogia muito boa para o ambiente de dados. Tem um bocado de tudo, tudo bagunçado, tudo misturado. E quem está conversando com a gente no dia a dia tem necessidades variadas, tem complexidades muito diferentes. Então, vai ter um cliente pedindo para a gente o carrinho, vai ter um cliente pedindo para a gente uma mansão. Eu não consigo atender, e ninguém vai conseguir atender, todas as necessidades variadas e todas as diferentes complexidades. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que fazer reuso de alguma forma. Então, usando uma analogia de Lego, vocês podem olhar atrás de mim, eu sou muito fã de Lego.
Cara, Lego parou de fazer dinheiro há muito tempo com os kitzinhos bagunçados e começou a vender dessa forma, começou a vender kits reutilizáveis, e é o que a gente tenta fazer aqui. Então, pô, se alguém me pedir uma mansão, pô, eu tenho aqui uma casa que pode te servir para pelo menos acelerar a construção da sua mansão. Quer um carro? Tó, eu tenho um carro aqui, você pode pintar, você pode fazer algum ajuste no teu dia a dia. Então, a ideia é ir um passo por vez. Vamos construir produtos de dados reutilizáveis, porque isso no longo prazo vai trazer um benefício muito grande para o ambiente. E aí tem, não sei quem já viu isso aqui, obviamente não é minha analogia, eu não sei de quem é para poder dar o crédito, mas o ecossistema ele precisa ser inteligente. Então a gente tem a bagunça de dados aqui, eu tenho que agrupar, eu tenho que organizar, eu tenho que apresentar isso, né? Vamos fazer um gráfico. Só que a parte fundamental da história é contar essa história, né? É chegar no cliente e fazer o uau, né? Pro cliente, porque essa história está muito bem contada e fez muito sentido, gerou muito valor. Isso só dá resultado indo um passinho por vez. Se a gente tentar pular etapas, ou a gente vai gastar um monte de dinheiro, ou a gente vai pular etapas que são muito importantes para a gente construir o alicerce da história. Corri, falei bastante. Queria ouvir um pouquinho vocês também. Fantástico, Gui. Obrigado pelo super aula. E o pessoal também tá, se vocês quiserem depois fazer perguntas pro Gui, está aberto aqui para a gente também deixar o nosso áudio e vídeo. E fiquem à vontade para perguntar. Eu tenho já algumas coisas para perguntar. Assim, do nosso lado, a gente estava conversando antes, né? A gente tem muitos desses, o foco provavelmente dessa massa de dados, eu imagino que sejam os dados de faturamento, né? As guias. Como é que vocês têm a relação, né? Do que vocês conseguem extrapolar vendo as guias para a questão da prática clínica? Como é que vocês transportam esses dois conceitos para que eles se harmonizem? E como é que vocês têm feito isso, pensado isso, para que no futuro a gente tenha uma harmonização? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Legal, legal. Vou separar aqui em 2 bloquinhos. Tem um bloco de arquitetura, né? Qual que é esse bloco de arquitetura? Vou dar um exemplo lúdico, não é minha... A parte clínica ela não é minha especialidade, então talvez eu tome uma liberalidade e fale alguma coisa errada de saúde, mas acho que vai dar para entender o exemplo. Eu preciso, de alguma forma, construir uma arquitetura que seja generalista o suficiente aqui para que eu entenda que o beneficiário, Guilherme, né, como funcionário da Horizon, tem um plano de saúde, então eu estou aqui, né, nessa minha base de dados, eu estou aqui. O beneficiário, Guilherme, ele foi no hospital e ele fez um procedimento clínico. Então, vamos supor que eu tenha tirado o apendicite, tá? Uhum. Tirado o apendicite é ótimo, tirado o apêndice, né? Tenha com uma crise de apendicite. Então, eu tenho isso aqui, né? Tirei o apendicite. Como é que eu relaciono isso com o dado clínico? Se eu tiver acesso ao prontuário, eu consigo juntar aqui o beneficiário, né? E aí a gente conecta o prontuário e beleza, beleza. Fantástico mundo de Bob por um momento, né? A gente vai precisar juntar isso, protocolos, tudo dando certo, a gente tem uma visão de Open Health, tudo mais, a gente está caminhando muito para isso, né? Mas nesse mundo que eu tenho o prontuário, eu estou conectando aqui pelo beneficiário e a gente consegue andar junto, né? Prontuário clínico, faturamento. Num cenário onde eu não tenha o prontuário clínico, ainda assim é possível que a gente faça algumas inferências, né? Então, pô, teve procedimento de retirada do apêndice e ele teve alta. Aí daqui 3 dias ele volta, reinterna para tirar o apêndice de novo. Opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Ou, pô, tá retirando 2 apêndices, estou faturando 2 vezes uma retirada de apêndice. Clinicamente, isso é improvável, né? Então, esse tipo de inferência
é onde nosso time técnico, a gente tem enfermeiros, a gente tem epidemiologistas, a gente tem farmacêuticos, para ajudar a gente nisso. Então, o Guilherme, sexo masculino, 35 anos, tá lá e precisou tomar dipirona. Qual que é a dosagem de dipirona adequada pro Guilherme, 35 anos, no ambiente hospitalar? Pô, a dosagem é tanto. No faturamento tem 2 tantos. Opa, pode ser que a gente tenha alguma coisa esquisita aqui. Se a gente está conectado com o prontuário, a gente vai ter certeza, a gente vai poder confrontar o que está sendo cobrado com o que está acontecendo de fato. Isso que não tendo prontuário, a gente também é capaz de dizer coisas que não poderiam acontecer em nenhum cenário, né? Então, elas que são todos esses casos é onde a gente trabalha para mapear essas regras clínicas, né? Algumas delas são muito objetivas, né? Então, eu, por exemplo, não posso tirar 2 apêndices. Certo. Isso é muito objetivo. Outras, elas não são tão objetivas assim. Elas dependem um pouco dos contratos e dos acordos que são feitos individualmente entre operadoras e prestadores. Então, pode ter um prestador que possa empacotar alguma coisa e receber algum dinheiro diferente. Então a gente tem que a gente tem que gerar esse valor, a gente monitora isso, né? A gente trabalha nessa defesa da saúde, a gente tenta generalizar essas informações para tudo que seja de novo, a gente possa conectar rápido, né? Então, pô, chegou aqui dado do prontuário do Guilherme, eu preciso identificar o Guilherme muito rápido para poder conectar isso aqui. Preciso conectar com o DataSUS, por exemplo, para pegar a vacinação ou alguma coisa desse tipo. Eu preciso conseguir linkar o Guilherme o mais rápido possível. Então, o que a gente tenta fazer? A gente trabalha no modelo de arquitetura para generalizar essas informações, quase como se fossem dimensões aqui. Então, o Guilherme, ele é um beneficiário. O que acontece com esse beneficiário? A gente conecta com aquela visão de features, né? Quando foi a última internação do Guilherme? Onde foi a última internação do Guilherme? Qual foi o último medicamento? Aí a gente pode trazer para fora, né? Pô, o Guilherme está vacinado, se eu tivesse acesso a esse dado, né? Eu consigo conectar isso via uma arquitetura um pouquinho mais generalista, enquanto a gente não tem talvez uma solução definitiva, né? Pro ecossistema. Claro, TIS ajuda a gente pra caramba, mas no mercado da saúde a gente está muito menos padronizado do que no mercado financeiro, por exemplo. No mercado financeiro, você não vai ver um investimento com 2 códigos diferentes entre duas corretoras, né? Uhum. Aqui você pode ver um medicamento com uma tabela própria, um código num lugar, outro código em outro lugar. Aí você começa a falar de Simpro, de Brasíndice, você começa a ter várias fontes diferentes que colocam essa informação de um jeito diferente. Nossa solução hoje é generalizar isso ao máximo para poder se conectar em todas essas fontes de informação quando elas forem relevantes. E também está preparado, né? Se eu tenho um modelo genérico aqui, surgiu uma solução definitiva, um protocolo que realmente vá conectar todos esses pontos, eu também estou preparado para conseguir, né, fazer essa conexão rápida. Dá um pouco mais de trabalho, sem dúvida nenhuma, fazer essa conexão mais generalista. Só que pelo menos na minha experiência até agora, ela tem que, no médio e longo prazo, ela rende mais frutos do que se eu fizer um caso a caso, né? Se eu tentar, deixa eu fazer aqui um conector porque eu quero pegar o prontuário. Só que aí o prontuário do RP tal é de um jeito, do RP tal é de outro jeito. Então a gente está indo por esse caminho um pouquinho mais generalista. Então, isso eu achei incrível, essa inferência que vocês fizeram sobre a arquitetura mais neutra possível, porque eu não sei de onde que vem a paulada ali na frente, do jeito que eu vou ter que Perfeito. provavelmente reempacotar o meu Eu sei que ela vai vir, né? de Eu só dados, não né? sei da onde. Então eu achei muito interessante isso aí, né? Porque vocês conseguiram fazer uma coisa muito agnóstica para trabalhar o porvir aí, que pode ser qualquer coisa, né? É isso. É, É outra isso. Pode pergunta. mesmo. Por favor. É, o que a falta de ontologias, terminologias fora do cenário TIS, isso atrasa os processos de vocês ou não atrasa de maneira nenhuma
as inferências que você faz. Por exemplo, a gente tem umas terminologias super poderosas, né? A gente pega lá o CID, por exemplo, tem 30 mil Uhum. termos, né? Então, a gente chama ele até de uma metodologia de mundo fechado, porque elas não permitem a ele muitas recombinações É, para não é você. flexível, né? Não é flexível. E aí você tem umas terminologias já que são pensadas em mundo aberto, que você pode fazer, né? Isso para vocês é um problema hoje? Quer dizer, hoje vocês têm problema disso, uma perda de performance? Como é que você vê essa questão das terminologias hoje? Ah, acho que um pouco de tudo. Como a gente tem um time que tem uma qualificação clínica também bem legal, então a gente tem epidemiologistas, a gente tem farmacêuticos, a gente tem enfermeiros. Eu acho que a gente não perde tanta performance assim, porque são profissionais que estão imersos nesse mundo e conseguem trazer isso para dentro de casa e a gente institucionalizar isso rapidamente. Claro que se tivesse um protocolo mais padrão, claro que se tivesse uma linguagem universal, vamos dizer assim, a vida para sistematizar isso seria muito melhor. Porque, para ser prático agora, né? Versão nova diz e a gente precisa fazer um esforço aqui sobre-humano para se preparar para isso. E a gente tem que estar preparado primeiro, porque eu preciso suportar isso, porque tem clientes que vão andar rápido, tem clientes que não vão, então eu preciso ser capaz até de traduzir de uma versão para outra. Então, acho que a gente não perde tanta performance, porque a gente tem profissionais muito qualificados que podem trazer isso para dentro de casa. Só que isso, de alguma maneira, impede que a gente sistematize as coisas. CID é um exemplo contrário. CID, como é esse mundo fechado, a gente recebe o CID bacana, né? A única infelicidade é o preenchimento não obrigatório desde 2015. Mas é, essa informação a gente consegue trabalhar, pega os capítulos e vamos embora, legal pra caramba. Agora, mundo aberto e mudanças, coisas mais dinâmicas, às vezes tem coisas de conselho regional de medicina, então a gente precisa também particularizar, né? Tem uma recomendação aqui do Conselho Regional de São Paulo e outra Conselho Regional do Rio de Janeiro faz uma coisa completamente diferente. Então, esse tipo de coisa a gente consegue conviver e consegue mandar bem, porque a gente tem profissionais super especializados, super capacitados com a gente para acelerar isso dentro de casa. Mas ele é, talvez a gente não perca a performance, mas ele restringe a gente de fazer outras coisas, né? No, num caminho mais de aceleração. Aqui tem até uma pergunta que fizeram mais cedo, que assim, como é que vocês fazem para validar esses acordos né, com as competências e, quer dizer, qual é a equipe que vocês vão treinar para treinar a IA, ou se ela, né, como é que vocês geram as evidências ou essas interações com os profissionais médicos, né? A gente, até para detalhar um pouquinho mais isso, claro, né? A gente tem aqui, se eu tenho mais de 20 modelos rodando hoje, cada um deles tem as suas particularidades e pessoas específicas, né? Que trabalham e homologam isso. Então, por exemplo, quando eu estou falando de qualificação de itens, por exemplo, eu tenho um time especializado mesmo, que valida essa base de treinamento de tempos em tempos, né? Então a gente retreina essa base periodicamente. Então hoje a gente está trabalhando um modelo mais seguro, a gente está fazendo esse retreino de 3 em 3 meses, a gente faz uma curadoria, faz uma amostra aleatória dos dados, e alguém vai fazer essa qualificação na mão, e a gente tem 98% de aderência do resultado da AI com o que a gente está vendo. Qual foi o caminho? Por quê? O que a gente fez de diferente aqui? Cada tipo de item é um item, né? Eu não posso tentar fazer um modelo único para qualificar o mundo inteiro. Medicamento é muito diferente de OPME. Procedimentos mesmo já são muito diferentes. Procedimento, claro, é o universo mais simples, porque quando tem CID facilita a nossa vida dramaticamente. Quando tem código TUS, então, CID e código TUS é problema resolvido, né? Acabou, tá fácil. Então a gente tem mais insumo para treinamento. O OPME é um mundo muito mais difícil, é um mundo muito mais dinâmico. Então a gente tem times especializados. Eu tenho um time, esse time não trabalha diretamente comigo, né? Eles são parceiros nossos na validação, que trabalha com OPME. Tem um time parecido, né?
com medicamentos, e aí a gente tem esses profissionais que fazem essa curadoria para a gente, periodicamente, para a gente retreinar esses modelos. Isso aí eu lembro que era uma super de uma dor, porque você pegar... e eram profissionais muito caros, né? Porque você... Eu lembro que tinha uma colega que trabalhava comigo, que ela era uma super especialista, uma neurocirurgiã super especialista num determinado procedimento. E aí, como é que... Era impossível, naquela ocasião, era 2014, eu acho, era impossível de se reproduzir o conhecimento dela, a curadoria dela, fora de um negócio tipo Deep Learning. Impossível. Então, E acho que até tem que hoje deve ter. ser impossível, tá? Por isso que a É gente tem ali mesmo? aqueles 10% manuais, porque Tem que deixar ela lá. tem coisas ali. Só que o que a gente muda completamente, né? Ao invés dela ter que olhar ao Todos. mesmo tempo para o bisturi de um procedimento, consigo resolver. E ela consegue resolver um equipamento muito mais complexo, que aí vai precisar provavelmente ler o manual inteiro, por mais que a gente também tenha inteligência artificial para tentar ler um PDF e extrair dele, né, as informações principais, a gente faz com que essas pessoas super qualificadas usem a qualificação delas da melhor maneira, né? Não é para olhar para o bisturi, não é para olhar para a linha, para a agulha, para o oxigênio, essas coisas a gente consegue simplificar. Algumas das complexas, se a gente não consegue ir o caminho inteiro, a gente consegue pegar algumas coisas. Então hoje a gente tem pilotos, por exemplo, vamos pegar um PDF que está vinculado na Anvisa, né? Pô, do que é isso aqui? Ah, é bucomaxilar ou é ortopédico? A gente já está começando a trilhar esse caminho de pegar esse PDF, mastigar um pouco mais esse PDF. Só que aí a gente começa a entrar num mundo muito mais complexo mesmo, porque tem aí pô, essa leitura de PDFs técnicos, ela é super complexa também, né? Ela não é a bula de remédio é bem mais amigável do que os materiais especiais das indústrias, né? Tem uma limitação nessa questão de extração de dados de PDF, né? Tem. Precisa- A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Pô, se alguém aí não tiver brincado com ChatGPT, recomendo fortemente brincar com ChatGPT para entender pelo menos como é que aquele negócio funciona, ou O poder que está por o trás, né? poder que está por trás, porque são tecnologias que estão nos aproximando cada vez mais. Eu não gosto muito do termo de inteligência artificial, a gente usa porque é um termo de mercado, né? Mas porque na prática a gente está ensinando uma máquina a replicar o nosso comportamento, então a inteligência continua sendo nossa, mas está cada vez mais próximo de uma máquina conseguir fazer as tarefas cada vez mais complexas que a gente faz. Então a gente precisa estar preparado para. Eu quero ser um dos pilotos, né? Do mecanismo, né? Eu não quero ser pilotado por ele. Então acho que é uma coisa que está acelerando muito rápido. Quanto mais na vanguarda disso a gente tiver, mais frutos a gente vai colher, né? Fascinante. Muito bom. Eu acho que tá de ótimo tamanho. Fico muito contente com essa discussão. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, acho que a gente está indo meio para o final do bate-papo. Isso abre uma possibilidade também. Eu acho que é a primeira vez que aqui no Instituto a gente tem a possibilidade de ouvir aqui uma apresentação tão brilhante desse representante importante dos pagadores, né? Que gostaria que tivesse mais também, a gente tivesse uma mobilização da parte do Health Lab 7, a gente está com um movimento bastante interessante de amadurecimento de alguns desses artefatos que a gente faz, já mais voltados para a interoperabilidade, você consegue extrair um pouco né, estruturar umas coisas já de antemão, né? E a gente tem um trabalho bastante interessante com a ANS, experimental, para fazer o tal do Cheese on Fire, né? Então isso é um trabalho que está rolando agora num projeto PROAD. Então a ANS já tem um olhar para isso, servidor de terminologia. Então a gente acha que esse sistema vai sofisticar. Eu vou também falar um pouquinho do que eu vi lá no Workgroup Meeting do H7 International, quando eu tive lá também.
ao invés da gente diminuir as nossas possibilidades com todos esses artefatos, falar assim, vamos economizar. Não, cada vez mais a gente está sofisticando esses sistemas e eles estão se abrilhantando em tudo quanto é desses pontos cegos que a gente tinha, e em benefício do usuário mesmo, né? A gente ter sistemas melhores, que comecem a fazer uma medicina que hoje, né, aposto que vocês têm essas considerações, né? Você pega uma medicina super generalista e a gente não, a gente quer uma medicina baseada no fenotipo, Claro. na expressão gênica, e isso é uma coisa de construção de muitos anos ainda. Décadas, provavelmente, né? Décadas. Não é uma coisa trivial. Essa é uma coisa que aí, claro, né? Assim que eu cheguei na Horizon, um pouquinho mais de 2 anos atrás, além do mundo de saúde ser fascinante pelas tecnologias e pô, no final do dia eu estou lidando com a vida das pessoas, né? O resumo da ópera é esse. Então isso só já é fascinante. Só que a gente tem algumas coisas que, na minha visão, são até parecidas com esse mundo mais analítico, né? Quando a gente traz para o mundo de dados. É muito fácil você buscar soluções extremamente complexas. É muito fácil e muito caro. Então, exige um talento muito especial de todos os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com a saúde, de saber separar. Aqui, eu preciso ir pelo caminho complexo. Eu vou fazer um investimento alto, vai ser caro, vai ser custoso, mas esse caminho complexo ele é necessário. Versus todo esse ecossistema que poderia ser resolvido com soluções mais simples. E essas soluções precisam conviver, né? A solução complexa ela tem que conviver com as soluções mais simples que vão resolver a maior parte dos problemas. As soluções complexas, em geral, elas resolvem menos problemas naturalmente mais complexos também, né? Só que isso precisa conviver. Você precisa construir um sistema onde isso conviva, Harmonize né? isso, né? Onde isso possa coexistir de uma forma orgânica e saudável. E esse é um desafio enorme para pilotar, né? É um desafio constante, com o dinheiro super apertado, sempre todo mundo Com espremido, certeza. e exige muita disciplina e muito talento, né? Para poder pilotar. Isso aí, a gente tem existe um negócio que é o paradoxo, né, do populacional versus o individual, que a gente tem sempre, os médicos sempre convivem com isso, né? Eu vou pagar 12 milhões para fazer aquela terapia gênica que vai salvar, né, prolongar uma vida, ou eu vou pagar isso em vacina, né? Fica com essas Ah, coisas desse sempre, né? Essas perfeito. ponderações sempre estão Não, acontecendo. e todo dia, né? Todo dia uma nova, um Hum. tratamento novo, uma robótica, umas coisas novas, decisões difíceis todos os dias. Muito bom, é isso aí. Muito obrigado pela sua colaboração, Gui. Obrigado também para a Horizon por estar fornecendo esse super momento da gente debater, e agradeço muito aos alunos também do curso e a nossa audiência aqui. Foi muito bom e espero vê-los em breve nos próximos seminários. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado.